Theo, eu vou jogar um pouco para você, para a gente trazer qual é a repercussão hoje entre os ministros do Supremo Tribunal dessa dosimetria. Muita gente falando que houve esse acordão com o Supremo. O Paulinho da Força, quando aprovou a matéria na Câmara dos Deputados, saiu dizendo que havia o texto passado por Alexandre de Moraes, então, fora de cogitação, que o Supremo Tribunal Federal fosse tornar a medida inconstitucional. Fato é que agora o Senado está olhando com lupa para os efeitos dessa medida na prática. O presidente da CCJ, o Otto Alencar, ele está nessa toada junto com outras lideranças mais próximas da base, divulgando até detalhes, né, de crimes que seriam abarcados, criminosos beneficiados por outras situações ainda mais graves do que a invasão do 8 de janeiro, dando como exemplo lavagem de dinheiro, crime organizado, estupro, só porque eu estou tentando lembrar aqui, mas ele fez todo um resumo e passou adiante junto com os senadores. Tem algum efeito sobre o que pensam os ministros do Supremo Tribunal Federal? Esse alerta que está saindo hoje do Senado em relação ao alcance desse projeto, tal qual ele está, o que dizem os ministros, Theo? Ana, boa tarde para você, para o Uribe, para a Clarissa, ótima semana para quem nos acompanha. Olha, vai depender muito do que sair do Senado Federal. Qual que é o principal ponto? A Câmara dos Deputados toma uma decisão focando nas pessoas que estão envolvidas de alguma forma numa tentativa de golpe de Estado e no 8 de janeiro de 2023. Ao alterar a legislação abarca uma série de outras pessoas que cometeram crimes correlatos, mas que não dizem necessariamente a golpe de Estado, porque a legislação é muito mais ampla e tem muito mais pontos do que os que dizem respeito a esses crimes abarcados nessa condenação dos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista. E isso acaba beneficiando muito mais gente do que aquele núcleo que a Câmara dos Deputados desejou beneficiar ao aprovar o texto. É algo que acontece naturalmente. Vocês vão se lembrar quando houve a discussão sobre o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal. Lá em 2019, o Supremo Tribunal Federal, ao tomar a decisão, que beneficiou sim, na época, o então ex-presidente Lula, acabou beneficiando muitas outras pessoas que respondiam por outros crimes, porque isso tinha um alcance muito amplo, um alcance muito largo. É algo que faz parte de discussões como essa. Nesse caso específico, parte da Câmara dos Deputados, que inclusive um Congresso Nacional que bate muito na tecla de combate ao crime organizado, de tolerância zero com o crime, e que acaba com uma decisão como essa beneficiando muitas pessoas que estão na cadeia, muitas pessoas que foram condenadas por diversos crimes e que muitos desses deputados dizem querer, por seus eleitores, combater e manter mais tempo presas essas pessoas. Tem aí uma certa curiosidade em toda essa discussão. Fato é que o Supremo Tribunal Federal, os ministros foram consultados quando o PL da dosimetria vinha sendo elaborado ao longo dos últimos meses pelo Paulinho da Força, que tem uma boa interlocução com os ministros da Corte. Entre esses ministros, e a Tainá já trouxe esse bastidor lá atrás, quando o relator foi escolhido por Hugo Mota, o ministro Alexandre de Moraes. Eles têm uma boa relação que remonta há muitos anos. Então, uma articulação, inclusive, que passou pelo próprio ex-presidente Michel Temer, como disse o próprio Paulinho da Força no plenário da Casa durante o início da votação. O ministro Gilmar Mendes participou de uma conversa junto com Alexandre de Moraes e o Paulinho da Força para fazer esse panorama de como que seria a tramitação. Fato é, Tainá, Uribe, Clarissa, quem nos acompanha, que o Supremo não quer uma anistia, porque isso vai contra o que o Supremo vem fazendo com relação aos julgamentos e vai contra o que pensam os ministros sobre constitucionalidade, que não poderia vir do Congresso Nacional o perdão dos crimes cometidos por essas pessoas. Se o Senado Federal, e não parece ser o caso, deixar mais próximo de uma anistia, isso sem dúvida nenhuma vai ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal.
resta saber de que maneira será essa reformulação da dosimetria para focar nos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista, como foi acordado com a Câmara dos Deputados, e não ter um caráter tão amplo quanto o que foi aprovado na semana passada.